Vamos começar aqui então. Rodrigo, qual que é a importância de a gente estudar a história de Adão e Eva no contexto maior das coisas? Eu vou falar até de uma forma paradoxal, fazendo um trocadilho. O segredo do fim está no começo. Eu concordo com isso aí, mas será que você realmente foi no início para entender o fim? Ou melhor dizendo, a finalidade de tudo que tá lá? A Bíblia começa de maneira muito clara. No princípio, Deus. Criou Deus, os céus e a terra. Eu também acho que tá bem claro. Deus criou o universo. Mas eu tenho a leve impressão de que mesmo a gente concordando nisso, a conclusão não é nada óbvia. Por que você não deve deixar que a ciência interprete Gênesis 1 e 2? Porque aí você vai colocar o seu preconceito, o seu pensamento, as suas opiniões. Mas peraí, a minha impressão é que é justamente quem lê de forma literal que tá fazendo isso que você tá falando. Então nós somos realmente pó. Nós somos também pó. Tanto é que o corpo humano ele vai se desfazendo. Com o tempo ele vai virando realmente pó e adubo. E o que é o adubo? Senão justamente material orgânico que vai virando terra. Depois a minhoquinha vai lá, come aquela coisa toda. Então o nosso corpo é constituído realmente de elementos da Terra, não planeta. Estou falando da Terra ali. Eu tenho quase certeza que a base para pensar em Gênesis de forma literal não tá lá na Bíblia. Many people today think that the belief that the earth is 6,000 years old is an essential belief of Christianity, that the Bible teaches that the earth is young, and some Christians only started to reinterpret Genesis after modern scientific advances demonstrated that the earth was billions of years old. But you might be surprised to find out that this is a caricature of the truth. Several Christians in the past didn't believe the earth was necessarily young, and some that did still interpreted Genesis figuratively or allegorically. Mas então peraí, por que alguns de nós ainda pensam coisas desse tipo aqui? Então você deve interpretar a palavra literalmente, com a autoridade de Gênesis 1 e 2, porque bate com a boa ciência. Não me entenda mal, eu também acho que Gênesis tem a autoridade de Deus, na verdade eu tenho certeza, ele é revelação divina. Mas eu questiono e me pergunto de onde veio essa ideia de que a autoridade de Gênesis está na leitura literal. Talvez esse historiador aqui possa nos ajudar. Thus Roberts concludes his work. Christian thinkers were open to a slightly longer timescale long before geological evidence was apparent. Despite the date of 4004 BC being in many English Bibles, a strict six-day creation was never the dominant view, and was the official position of no church in Europe or America until the late 20th century. Recent studies also point out that most early Christian responses to Darwin were not because of a literal reading of Genesis. In fact, many Christians saw no conflict between a theory of evolution and Genesis. Eita, então se essa leitura literal é algo que se tornou forte somente no século XX, eu proponho, na verdade, então, que a pergunta correta seja como Moisés e os de sua época viam de fato o relato de Gênesis. Mas calma, porque nesse momento, se você já tá assim... If we cannot trust the first several chapters of the book of the Bible to be true, how can we trust the rest of it? Where do we stop with this allegorical interpretation? You know, is it just the first 3 chapters? Does it go into the 4th chapter? Os pais da igreja pedem que você tenha calma. Many Christians, long before the advent of modern geology and biology, didn't read the days of Genesis literally, and some allowed for the earth to be older than 10,000 years old. In the 2nd century AD, Saint Irenaeus of Lyons wrote a book responding to Gnostic heretics. The various Gnostic sects believe the God of the Old Testament is a different God from Jesus. It was not actually the ultimate creator of all things. Often they would argue that God was evil and lied to Adam and Eve, because the Gnostics read Genesis 2 to mean that God told Adam that if they ate from the tree of knowledge of good and evil, that Adam would die the same day he ate of it, thus interpreting the word for day to mean a literal 24-hour day. But in Genesis 3, it is clear Adam and Eve did not die on the same day that they ate from the tree. Saint Irenaeus responded by stating that the days in Genesis were not literal 24-hour days, by drawing from 2 Peter 3:8, where it says a day is 1,000 years to the Lord. Ai, não se preocupe, ele não foi nem de longe o único. Meaning the chapter was open to interpretation in the 2nd century AD, and doesn't necessarily have to mean the earth is only 6,000 years old.
And St. Irenaeus is not alone in this understanding. St. Justin Martyr also seems to agree on this reading of the days as being 1,000 years. Holding to a different interpretation, Clement of Alexandria also did not believe that creation took place in 6 24-hour days. He seemed to have believed all things were created instantly in the past, and that the days of Genesis 1 are figurative, ordering which creations were the most important to God. The longer the day, the more important whatever was listed on that day. Clement may have gotten this interpretation from a contemporary of Jesus. The Jewish philosopher Philo of Alexandria also advocated for an instantaneous creation, and that the days of Genesis 1 were figurative. This instantaneous interpretation of Genesis was also promoted by other church fathers, like St. Athanasius the Great, Origen, St. Augustine, and others. Eu podia passar o resto do dia te dando exemplos aqui, mas a pergunta que realmente importa é: e Adão e Eva? A única chave que você realmente precisa para essa pergunta é um simples fato. I'll remind you there are clear verses in the Greek New Testament which affirm God is the creator of all things in a material sense as well. As writers in a post-Aristotelian world were asking these questions. However, this was not on the mind of the Hebrew authors, who didn't really care about such questions. Ancient Near Eastern and Egyptian creation accounts didn't really care about where matter, space, and time came from. They all opened, presupposing these things already existed in some chaotic state. They were more interested in questions of order, purpose, and function. What they were asking in their writings was, when did God, or the gods, take the chaotic waters and transform them into the ordered system that we now live in? Agora nós podemos interpretar melhor a fala do Eberlin aqui. Por que você não deve deixar que a ciência interprete Gênesis 1 e 2? Porque aí você vai colocar o seu preconceito, o seu pensamento, as suas opiniões. Eu acho que um exemplo bastante significativo disso é esse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva. De quem será que é o preconceito moderno literalista? Do livro ou do Eberlin? Quando eu te falo que o pecado humano está exposto em Brasília, você imediatamente já entendeu a minha figura de linguagem, né? Ligando corrupção política e o pecado humano. Eu não precisaria explicar isso porque meus exemplos e minhas figuras de linguagem são provenientes do meu tempo, minha cultura e as informações do tempo que eu e você vivemos. Então, a mesma coisa acontece com Moisés. E já que é o contexto de Moisés que importa para responder essa pergunta, vamos ao que nós temos dele. Começando pelos sumérios em A Canção da Enxada. Após discussões e planos cuidadosos, decidiram criar uma nova criatura à imagem deles próprios, uma espécie que os honraria e trabalharia em seu nome. Com grande entusiasmo, moldaram a primeira figura humana a partir da argila da terra, unindo suas mãos e sopros divinos sobre ela. Ninhursag, em sua infinita sabedoria, forneceu à figura argilosa as características essenciais da vida, o sopro que animaria o barro e o tornaria vivo. E assim surgiu o primeiro ser humano, belo e perfeito em sua forma. Na Canção da Enxada, quem entra em cena é Enlil, com uma enxada e um molde de tijolo. A imagem concreta nós temos uma ferramenta de obra, barro, moldagem. O texto descreve que depois que um modelo humano é preparado, a humanidade rompe o solo, como brotos surgindo de uma terra, né? Como se estivessem nascendo como plantas mesmo. E o detalhe, o texto não explica de onde veio esse primeiro molde, nem lista ingredientes com precisão sobre como eles foram feitos. Mas, como há tijolos, o barro aqui está pressuposto como material. Então, qual que é a ênfase verdadeira aqui desse texto da Canção da Enxada? Será que é de que material nós somos feitos? Ou será que é para que ou por que existimos? A imagem não é bioquímica, é agroconstrutiva. Gente que nasce da terra é posta a trabalhar na terra, dentro de um mundo ordenado por deuses. A origem aqui é arquetípica. O humano surge da terra e entra em função com a terra. Agora vamos para Acádia, com o épico de Atrahasis. Lá, os deuses estão cansados de fazer o serviço pesado, cavar canais, manter o cosmo em ordem, enfim. Qual a solução que eles encontram? Criar humanos para assumir essas tarefas. Como?
A deusa mãe Mami mistura barro com sangue de um deus, o líder rebelde. E ainda há a imagem dos deuses cuspindo nesse barro, um toque meio ritualístico ali. Resultado, 7 pares humanos, 7 casais, que amadurecem e começam a se multiplicar. Isso aqui é um proto-roteiro de função. O humano não é criado para curtir esse jardim, esse tal Éden aí de Atrahasis, mas para assumir o trabalho divino. Percebe? Irrigação, manutenção e ordem. Temos também a famosa mistura, barro mais sangue. Não é uma descrição química, é uma descrição simbólica. Terra significa mortalidade e a terralidade, e sangue divino que aponta para o papel e a ligação cultual do ser humano com os deuses, estabelecendo assim uma identidade, uma vocação do humano como classe, não de um indivíduo isolado. Agora, nós vamos para o neobabilônico no relato da criação. Nesse relato neobabilônico, a criadora Belet Ili belisca o barro e modela o primeiro Luluman, que significa literalmente o homem comum, a humanidade típica. Então qual que é a função deles? Assumir o trabalho dos deuses, porque houve hostilidade, desordem, e é preciso restabelecer a ordem. Depois o texto apresenta o rei arquetípico. Os grandes deuses derramam atributos no rei: coroa, trono, armas, esplendor, sabedoria, conselho. Isso não é a biografia desse rei, é um modelo, é o template de realeza. O rei encarna o papel do governante ideal, funcionando em nome dos deuses. E agora repare no padrão. Primeiro, a humanidade comum com sua função geral, depois a figura régia com função específica. Então esse relato ele é arquetípico em 2 níveis. Primeiro o povo, Lulu, e depois o rei. Assim como Gênesis fala da humanidade em geral, Gênesis 1, e depois foca no humano no espaço sagrado, Gênesis 2, com responsabilidades específicas. Por fim, vamos ao Egito, nos textos do Caixão. Neles a linguagem muda. Em vez de barro e sangue, nós temos imagens de sopro e lágrima. Um feitiço menciona o sopro colocado nas gargantas, que representa a vida concedida a humanos e animais. Nós temos aqui outra menção a humanos nascidos de lágrimas de deuses, mostrando que aqui nós estamos falando novamente de uma origem simbólica. O humano é precioso, objeto de cuidado e não apenas uma mão de obra. No Egito, a tônica não é humanos substituem o trabalho dos deuses, o trabalho forçado, o trabalho braçal, né? Como foi ali na Mesopotâmia. Aqui é mais algo como os humanos como rebanho de Deus, sustentados e cuidados, e de forma muito forte a realeza como função sagrada, como representado nas cenas do Deus Khnum moldando o rei no torno do oleiro, né? Não explica, por exemplo, ali qual que é de fato a sua matéria, mas mostra ali o porquê de tudo isso, o porquê desse surgimento, né? E isso tudo para sacramentar a vocação desse rei. Percebe o padrão? Na Suméria, na Cádia, na Babilônia, no Egito, ocorrem mudanças de ingredientes simbólicos. Barro, sangue, cuspe, lágrimas. Bem, eles não são uma ficha de laboratório. A gente tem aqui metáforas teológicas para definir papéis. Suméria, nascer da terra e entrar no trabalho, ou seja, na ordem. Acádia, assumir o trabalho dos deuses, irrigação e manutenção do cosmos. Na Babilônia, nós temos a humanidade comum e o rei arquetípico, a humanidade arquetípica sendo comum e o rei arquetípico com atributos divinos. Aqui nós temos então uma definição de papéis sociais e cultuais. No Egito, nós temos o sopro que dá vida e lágrimas, que representam o cuidado dos deuses com os humanos. O rei, ele é moldado com vocação, não com matéria. Tudo isso compõe o ambiente cognitivo, ou seja, a mentalidade do Antigo Oriente Próximo, em que Israel viveu. Quando Gênesis fala da origem humana, ele dialoga com esse mundo e diverge no essencial. Portanto, Gênesis, como revelação divina, apresenta uma correção, pois não há panteão em disputa aqui. Deus não cria por cansaço, medo ou violência. E o formar e o pó não pretendem descrever processo material, mas condição e vocação. Ou seja, os materiais são arquetípicos, as cenas são funcionais, e o foco aqui é quem somos e para que existimos, não como fisicamente fomos montados, né?
A semelhança com Gênesis aqui é inevitável. E o fato aqui é que o povo de Israel vivia na mesma vizinhança cultural. A ideia de uma descrição material, física da origem da humanidade é moderna. Não é à toa que uma interpretação literalista só se torna relevante no fim do século XX, que é quando os preconceitos e demandas por explicações científicas se tornam mais intensas. Por que você não deve deixar que a ciência interprete Gênesis 1 e 2? Então você deve interpretar a palavra literalmente, com a autoridade de Gênesis 1 e 2, porque bate com a boa ciência. Então, assim, por qual motivo os hebreus, envoltos pela cultura do mundo antigo, que a gente já aprendeu aí no vídeo, entenderiam a criação de uma forma radicalmente diferente disso? Sejamos claros, nós que interpretamos o mundo a partir de evidências e boa ciência, por causa dos nossos preconceitos modernos. A ideia de formação arquetípica não foi inventada por um autor moderno como John Walton, por exemplo. Ela era o modo padrão de se pensar sobre a origem da humanidade naquele mundo. Tanto é verdade que os mais antigos, que estão longe desse mundo ainda também, mas estão muito mais próximos, não têm a demanda moderna como a nossa, como os pais da igreja, também não tinham problema em pensar na leitura de Gênesis como algo arquetípico. Eu não comprei o livro, eu pedi emprestado e eu fui ler. Gente, o livro confunde um relato técnico, fidedigno, inerrante, de um Deus todo-poderoso através da sua palavra, com interpretações de homem. Eu te recomendo comprar o livro para não ouvir esse tipo de besteira, de baboseira que você acabou de ouvir e ver por você mesmo. O link está na descrição para você ter esse livro. Inclusive confunde Gênesis 1 e 2 com o épico de Esqueci o nome agora. Gilgamesh, se eu errei o nome, você me corrija. É um épico mitológico, é uma história que foi deturpada ao longo do tempo. O autor diz, eu acho que é assim, eu acho que foi assim, eu acho que foi assim, eu acho que foi assim. Um despropósito. Quando Walton compara Gênesis a textos como a Epopeia de Gilgamesh, ele não está confundindo a Bíblia com mitologia, muito menos misturando verdade com invenção. Ele está fazendo algo que qualquer leitor responsável da Bíblia deveria fazer, olhar como as pessoas da época pensavam. E se você quiser se aprofundar na importância de ler Gênesis como um livro antigo, assiste esse vídeo aqui que está no card. Agora, se por algum motivo você pensa que estudo desses textos antigos tira a veracidade, a relevância, a clara autoridade divina de Gênesis, se você pensa por algum motivo que isso mostra que Gênesis é uma cópia, uma piada, você só pode estar ficando maluco. Ever wondered where the story of Adam and Eve truly originated from? The Bible. Truth is that it has roots in ancient Sumerian tablets. First off, the footage you're showing is Egyptian, and the story of Adam and Eve did not come from Sumerian mythology. According to these tablets, the first man was not Adam, but instead his name was Adapa. There are no Sumerian texts that say Adapa was the first man. In the tale of Adapa, he's a sage at the city of Eridu. Adapa was tasked with maintaining the Garden of the Gods. False. Adapa was a sage at Eridu where he served his god Enki. But one day he stumbled upon the forbidden fruit. He was tempted by it and ate it despite being warned not to. This angered the gods, and Adapa was punished for his actions. Again, this is just simply not true. In the tale, Adapa is at sea and is caught in a storm. He pronounces a curse to break the wind, but that causes a drought in the land. So he's summoned to heaven by the head god An to answer for his crimes. Enki in Eridu tells Adapa not to have any food or drink in heaven, as it would end his life. But before Adapa can arrive, two other gods, Tammuz and Gish-Zitah, intercede on Adapa's behalf. An ends up offering Adapa the food and drink of immortality, but Adapa refuses because of what Enki told him, so Adapa has to return to Earth, having lost a chance for immortality. Trygve Menninger did a full comparison of the Adapa tale and the Eden narrative, and notes there's no evidence of literary borrowing, and there's far too many differences to assume a connection. Similarly, the first woman was not named Eve, but instead her name was Tiamat. In Mesopotamian mythology, Tiamat is not the first woman. She's a primordial goddess and dragon. In the Enuma Elish, Marduk defeats her and uses her body to make the world. Tiamat was created by the goddess Ninhursag. Ninhursag is a Sumerian goddess, but she is not the mother of Tiamat. And was tasked with caring for the animals in the garden.
Tiamat is never in a garden and never tasked to care for animals. She's a primordial dragon goddess. Tiamat was also tempted by the forbidden fruit and ate it. You're just making things up at this point. Por que Deus, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre todas as coisas? Por que Deus criou um ser humano? E aí depois, o que significa dominar sobre todas as coisas? A primeira pergunta, por que Deus criou o ser humano? Ela até esbarra numa questão que Santo Tomás de Aquino perguntava. Deus em si mesmo se basta, mas ele resolveu contar conosco. Isso eu também acho que é verdade. Mas vamos ampliar essa visão? Até aqui, vimos que os relatos antigos sobre a origem do ser humano não estavam interessados em falar do primeiro fulano de barro, por exemplo, nem da primeira Beltrana da costela. O que importava de fato era para que os seres humanos foram criados. E como você já reparou, em praticamente todos esses textos antigos, a resposta gira em torno da função que o ser humano teria, o propósito do ser humano. E a primeira grande função que todos esses povos, em especial os mesopotâmicos, na busca pelo nosso Deus, acabaram percebendo foi que o ser humano tinha como propósito o trabalho pesado. Mas isso não é um rebaixamento, ao contrário, isso colocava o ser humano como co-participante da ordem cósmica. Ele era parte do motor do universo, a peça que faltava para o sistema funcionar. Em segundo, os povos perceberam que os humanos foram criados para cuidar dos templos, alimentar os deuses com sacrifícios, mantê-los vestidos com oferendas e deixá-los em paz. É o que o Walton chama de grande simbiose. Os humanos cuidam dos deuses com rituais, os deuses cuidam dos humanos, da humanidade, com a proteção e provisão. Parece estranho para a gente hoje, mas naquela época isso é uma coisa que fazia todo sentido. O ser humano não existia para consumir o mundo como a gente faz hoje, mas para manter o mundo ordenado por meio do culto. Em Gênesis, então, a gente passa a ter o conhecimento, a gente passa a entender que é o grande e único Deus responsável por tudo isso e não os deuses. Agora, a terceira função é o ponto alto de uma das maiores revoluções da compreensão da real função do ser humano. No mundo antigo, só o rei era visto como a imagem da divindade, uma espécie de representante autorizado da divindade, do divino na Terra. Mas Gênesis dá uma reviravolta épica sobre isso. Todo ser humano agora é imagem de Deus. Homens, mulheres, ricos e pobres. Deus corrige esse erro humano ao revelar ao seu povo e a Moisés essa verdade cósmica que molda toda a revelação das Escrituras. Todo mundo é imagem e semelhança de Deus. E isso é, meus amigos, revolucionário. Esse fato sobre a teologia cristã é mais uma evidência de que o texto está falando de uma função arquetípica, não de um boneco feito de argila literalmente. E mais, essa imagem não tem nada a ver com a forma física do ser humano. No Egito, ser a imagem de um Deus era ter a essência dele. Não era sobre matéria, mas sobre presença e representatividade. No Antigo Testamento, ser imagem de Deus é exercer governo, cuidado e culto. Não é parecer com Deus, mas refletir a sua função amando e cuidando da criação dele. O barro, o pó, o sangue, a lágrima, o sopro, todos esses elementos, tanto na Bíblia quanto nas culturas do Antigo Oriente Próximo, não falam da composição química de um ser humano, mas do seu lugar e propósito no cosmos. Ser feito de barro é ser mortal. Receber o sopro é ser vivente por causa de Deus. Ele nos deu o dom da vida. Ser imagem de Deus é ter função, autoridade e, principalmente, responsabilidade. É ser colocado num jardim-templo e viver uma aliança com o Criador. A Bíblia não está ignorando o mundo ao redor dela. Ele está dialogando com esse mundo, usando a linguagem na época para subverter os mitos com verdade teológica. Enquanto os textos sumérios e babilônicos criam o ser humano como escravos dos deuses, Gênesis apresenta um Deus que criou o ser humano por amor, por relacionamento, para refletir a sua glória e no futuro, através de Cristo, participar dessa glória. Se você veio até aqui, já dá o like e inscreve no canal porque tem muito mais sobre esse tema e nós teremos em breve uma série bem mais apologética também, voltando a falar da interface entre ciência e fé. E agora eu te pergunto, você ainda acha que Gênesis 2 é uma explicação literal de como um casal surgiu fisicamente do barro e de uma costela? Ou será que Moisés, inspirado por Deus, está revelando algo muito mais profundo? No próximo vídeo dessa série, a gente vai dar uma olhada em como o Novo Testamento enxerga e interpreta o relato da criação. O que Jesus pensa sobre isso? E Paulo, será que as cartas paulinas corroboram essa visão? Se você ainda está na dúvida sobre o argumento aqui apresentado, você precisa ver esse vídeo aqui, que realmente
vai aprofundar, te dar um aporte bem robusto para você definir a sua visão. Ah, e esse vídeo sensacional que eu tô te falando faz parte dessa playlist que tá aqui embaixo. Não pode perder nenhum vídeo dessa playlist, porque ela complementa todo o argumento que a gente fez até aqui. Te vejo no próximo vídeo.